programa Momento Jurídico está na sede da OAB-RS e vamos conversar com o presidente da entidade, Dr. Cláudio Lamáquia, e dizê-lo que sempre é uma grata satisfação recebê-lo. Alegria nossa de tê-los aqui novamente conosco. Vamos começar, então, falando a respeito de uma notícia que saiu no site da Veja, que é a seguinte: a pesquisa do IPESP mostra que os atuais presidentes das seccionais da OAB são bem avaliados pelos advogados. O campeão no quesito é Cláudio Lamáquia, do Rio Grande do Sul, com 93% de aprovação. O que o senhor tem a nos dizer a respeito deste percentual tão alto? Cumprimentos, em primeiro lugar. Obrigado, Regina. Realmente é uma avaliação que ela honra muito a todos nós que estamos hoje à frente da Ordem dos Advogados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um índice de aprovação como esse de 93%, de uma gestão, de um trabalho, é algo que nós todos temos que saudar e efetivamente isso nos trouxe muita alegria e muito orgulho. Mas eu acho que este índice, estes 93% de aprovação que nós tivemos da atual gestão da Ordem dos Advogados aqui no estado, espelha exatamente um trabalho harmônico por um grupo muito grande de pessoas e principalmente conquistas da advocacia ao longo desses últimos 6 anos que nós tivemos à frente da Ordem, né? Nós podemos falar sobre este edifício, esta sede própria que a OAB hoje tem, um edifício seu, totalmente quitado, pago, uma sede que está à altura da grandeza da instituição Ordem dos Advogados e que foi conquistado, um sonho acalentado há no mínimo 40, 50 anos, né, mas se não os 80 anos da própria instituição. As 20 sedes que nós construímos em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, onde a Ordem teve uma interiorização muito forte, as 260 salas da OAB em todo o estado do Rio Grande do Sul, que foram todas elas aparelhadas, reaparelhadas, que tendo hoje o que há de melhor para a condução e principalmente para o exercício profissional do advogado. A atuação forte, firme, constante da Ordem na defesa das prerrogativas da profissão do advogado no dia a dia, o resgate institucional da nossa instituição Ordem dos Advogados, o resgate da credibilidade da instituição, a forma com que a instituição hoje é ouvida e a maneira com que a instituição hoje se comunica com a sociedade, com os poderes constituídos, as conquistas como as férias dos advogados, a única seccional do país hoje que conseguiu e que tem 32 dias de férias para todos os advogados, o resgate do período exclusivo para atendimento de advogados e estagiários na parte da manhã, no âmbito dos foros da capital e do interior do estado. As conquistas que tivemos no campo legislativo, com inúmeras proposições de leis que venham a facilitar a atuação do advogado no dia a dia. Tudo isso, Rejane, e muito mais, seguramente é o fruto destes 93% de aprovação que nós tivemos. Agora é certo, e eu tenho esta convicção, de que muito ainda precisa ser feito pela advocacia, pela defesa das prerrogativas da profissão, que são, ao fim e ao cabo, do próprio cidadão. Essas prerrogativas pertencem ao cidadão que busca um advogado e esse advogado tem que estar fortalecido. É um trabalho constante, não é? Constante, permanente, um trabalho que tem que aglutinar pessoas, agrupar pessoas, o maior número possível de advogados trabalhando em torno da Ordem dos Advogados do Brasil, um trabalho que tem que ser permanentemente voltado também ao jovem advogado para que ele tenha a sua inserção na sua entidade de classe, na sua entidade. E isto nós estamos buscando. Hoje nós temos uma comissão do jovem advogado extremamente atuante, que está sendo valorizada pela instituição. Hoje nós temos jovens colegas advogados que integram e integrarão mais ainda a direção da OAB no estado do Rio Grande do Sul. Seccional do Rio Grande do Sul é um modelo para todo o Brasil, com certeza. Mas vamos falar a respeito do movimento em defesa dos honorários advocatícios, que a OAB-RS está lançando. Este é um tema que para todos nós é muito caro e desde o ano de 2007, quando nós lançamos a ouvidoria de honorários vinculada diretamente à presidência da OAB, nós passamos a ter uma atenção diferenciada. Veja bem, criamos uma ouvidoria para tratar de honorários e aviltamento da verba honorária, vinculada diretamente à presidência da Ordem. Eu tenho hoje um vínculo direto com a ouvidoria, eu tenho colegas nossos que atuam diretamente neste tema. Sempre que temos uma denúncia,
de aviltamento da verba honorária e que recebemos isso através da ouvidoria, nós fazemos um trabalho diferenciado neste contexto. Hoje nós temos a nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia voltada também para este tema e prestando assistência direta aos advogados quando os advogados buscam essa assistência na OAB para que a ordem seja assistente nos processos e busque defender, né, a valorização dos honorários advocatícios. E agora lançamos também este movimento, que é um movimento que visa facilitar o dia a dia dos advogados nesta matéria e neste tema, onde nós disponibilizamos aos advogados um banco de jurisprudência, um banco de peças processuais e tudo mais que o advogado possa precisar neste confronto e neste debate que envolve honorários advocatícios. Excelente. Mas vamos falar agora a respeito de um artigo que o senhor escreveu intitulado Gargalo Tecnológico. Qual o reflexo mais evidente dessa tecnologia tão avançada? Bom, o mote deste artigo é exatamente o que nós vemos hoje em termos de defesa do processo eletrônico, né? O processo eletrônico hoje ele é uma realidade, ele está aí posto, todos nós sabemos que a advocacia tem que evoluir para o entendimento com o processo eletrônico, para o conhecimento do processo eletrônico na sua plenitude. Mas nós falamos muito hoje no processo eletrônico, mas não falamos exatamente dos problemas que nós enfrentamos em função do processo eletrônico. E o primeiro deles é exatamente o gargalo tecnológico. Por quê? Porque nós falamos em processo eletrônico e eu que viajo este estado inteiro do Rio Grande do Sul me defronto em inúmeras subseções com a seguinte dificuldade. O advogado vem falar comigo e me diz: Lamáquia, eu preciso advogar no processo eletrônico, mas eu não tenho a internet 3G funcionando aqui. É o velho problema da telefonia móvel celular. Exatamente. A telefonia móvel celular, hoje o serviço é de péssima qualidade, todos nós sabemos, a Ordem tem feito um trabalho intenso nesse sentido, buscando que a Anatel cumpra efetivamente seu papel. Há pouco tempo atrás, como todos sabem, nós representamos junto ao PROCON, nós ajuizamos uma ação na Justiça Federal, buscando que as empresas de telefonia fossem obrigadas a paralisar as vendas enquanto elas não resolvessem o problema de sinal dos aparelhos. E isto se dá exatamente pela atividade do advogado no dia a dia. Porque o advogado precisa do telefone celular para conversar com seus clientes, mas o advogado precisa mais, notadamente o advogado do interior. Ele precisa da internet 3G para acesso ao processo eletrônico. Algumas cidades do interior, ou um grande contingente de cidades do interior, só tem apenas a internet 3G, e mesmo assim a internet 3G não funciona. Então, como é que nós podemos falar em processo eletrônico se nós não temos esta contrapartida que é exatamente a internet funcionando na sua plenitude em todo o estado do Rio Grande do Sul? E isto para o advogado, Regiane, é muito sério, porque o advogado pode perder um prazo do seu cliente e aí, por via de consequência, acaba perdendo o próprio processo do cliente. É complicado mesmo. O que o senhor mais gostaria de falar a respeito das prerrogativas, que sempre foi um trabalho permanente nas suas duas gestões? Bom, este é um tema muito caro para todos nós, né, Regiane? Mas hoje nós podemos dizer que a Ordem, a partir deste momento, inclusive com o saneamento financeiro que nós temos da instituição, e se tudo efetivamente correr como foi planejado, se tudo nós tivermos alcançado até o final do ano, até o mês de dezembro, nós chegaremos ao final desta segunda gestão com a Ordem absolutamente saneada no contexto econômico, inclusive com um pequeno saldo ainda de recursos em caixa. Portanto, isto nos oportuniza uma projeção de uma futura gestão da Ordem com recursos, né? E com recursos para investimento num dos temas, e é justamente este, que eu acho um dos temas prioritários neste momento. Qual é o tema? Exatamente a defesa das prerrogativas da profissão. Nós tivemos um trabalho atuante, constante, tivemos um colega que foi presidente desta comissão e que é presidente desta comissão, que teve uma atuação marcante, que é o colega Marcelo Bertolucci, mas nós temos sim que agora no próximo momento, na próxima gestão da Ordem, nós temos que investir mais ainda em termos de recurso nesta área, na defesa das prerrogativas. Seja
com um investimento na contratação, inclusive, de colegas de forma paga, porque hoje os colegas que trabalham nessa comissão trabalham de maneira voluntária, mas nós teríamos que ter colegas absolutamente direcionados para a atividade da defesa das prerrogativas 24 horas por dia. Nós temos que ter hoje condições materiais de fazer com que um colega se desloque de Porto Alegre diretamente para o interior, naquele momento, naquela hora, numa determinada denúncia que se possa ter. E cada vez mais ampliarmos o debate que nós temos estabelecido hoje, seja com o Judiciário, seja com o Ministério Público, seja com os poderes constituídos, demonstrando a eles da importância que nós temos que ter com relação ao respeito à prerrogativa da profissão do advogado. Porque a prerrogativa pertence não ao advogado de uma forma corporativa, pertence exatamente ao cidadão. Eu tenho dito com muita frequência, isso nós temos que cada vez mais pontuar. Advogado fraco, sociedade fraca. Advogado forte, sociedade forte. Qualquer um de nós pode precisar, num determinado momento, de um advogado para defender os seus direitos. Qualquer momento. Qualquer momento. Veja bem, se tu, num determinado momento, Regiane, tu precisares de um advogado para defender um direito teu, o teu patrimônio, tu vais querer ter um advogado enfraquecido perante o Poder Judiciário e, notadamente, perante a sua atividade profissional, ou tu vais querer ter um advogado fortalecido, principalmente nas prerrogativas da sua profissão, para que possa ele efetivamente defender o teu direito, defender aquilo que tu estás buscando em juízo. Então eu costumo dizer, a pessoa que não compreende o que significa esta defesa da prerrogativa da profissão do advogado, ela não está compreendendo algo que lhe afeta de uma forma direta. Porque se a sociedade não tiver advogado livre, advogado independente e advogado fortalecido, nós estamos enfraquecendo exatamente o Estado democrático de direito. Porque é o advogado, pela sua capacidade postulatória, que vai, a juízo, buscar efetivamente o direito das pessoas. E por isso nós temos que ter esta compreensão do que significa a seriedade deste tema que nós debatemos. Ok. Queremos, então, lhe agradecer, o senhor ter nos recebido aqui no seu gabinete, lhe desejar sempre muito sucesso, principalmente nas novas funções que, a partir de agora, ano que vem, o senhor irá exercer. Já estou quase que num momento de despedida, né? E já está se aproximando o final. E como passou rápido, não? Como passou rápido. Já estou, como disse, num processo de despedida desse momento maravilhoso que tive à frente da UAB, estes 6 anos, né? Até o final do ano sigo aqui no honroso posto de presidente da Ordem dos Advogados, mas efetivamente já me bate uma saudade, porque de fato ao longo desses 6 anos eu vivi intensamente a Ordem dos Advogados, mas vivi momentos muito felizes da minha vida e, acima de tudo, um momento de muita honra, porque exercer a função de presidente da Ordem no Estado do Rio Grande do Sul é algo que, na minha trajetória de vida, ficará marcado e marcado de uma forma muito efetiva, mas, acima de tudo, com muito orgulho. Cumprimentos. Muito obrigada. Nós voltamos em seguida, logo após os comerciais.